Olá pessoal, vamos dar sequência então no nosso conteúdo aqui a respeito dos equipamentos terrestres para aplicação de defensivos agrícolas. E nessa aula de hoje nós vamos abordar, a questão aí dos pulverizadores hidropneumáticos, ok? Esse tipo de pulverizador, pessoal, o conceito dele é bem simples. Por quê? Como o próprio nome indica, ele é a junção dos dois princípios que nós abordamos nas aulas anteriores, O princípio hidráulico e o princípio pneumático vão estar presentes numa máquina apenas, Então nós teremos aí um efeito combinado desses dois princípios, atuando não só na formação, das gotas, mas também no transporte dessas gotas até o alvo. Então, esse pulverizador, em termos de constituição, o que ele vai ter aqui? Ele vai ter todos aqueles processos funcionais. Ele tem o tanque aqui para fazer o armazenamento da calda, está assinalado aqui. Vai ter que ter aqui por baixo uma bomba, pessoal, uma bomba hidráulica para colocar a pressão no líquido, Essa bomba, inclusive, acionada pela TDP do trator, Então, temos aqui o tanque, aqui a tomada de potência que vai acionar, no caso aqui, a bomba hidráulica que está aqui embaixo, ok? E toda aquela parte de medição e controle de pressão e vazão vai estar presente nesse pulverizador, a questão dos filtros, Então é tudo aquilo que nós já vimos mesmo, de fato, nas duas aulas anteriores, E o interessante é a gente observar, aqui a parte de trás desse equipamento, Então aqui, ó, nós temos a presença, do que realmente faz o diferencial desse pulverizador, O que nós conseguimos identificar aqui, ó? Nós temos a presença de um ventilador axial, ok? Então, dentro daqueles processos funcionais que nós mostramos, nós continuamos aí tendo a necessidade de um fluxo de ar, ok? E nós temos aqui um ventilador que é chamado aí de ventilador axial. O ventilador axial, pessoal, o vento ele é capturado, ele entra e sai do ventilador, digamos assim, na mesma direção. É como se fosse um ventilador de teto, Tem o mesmo funcionamento, ele entra e sai na mesma direção, ok? Então, esse ventilador ele vai produzir um fluxo de ar, e esse fluxo de ar ele será desviado, ele vai sofrer um desvio de trajetória de 90 graus. Tá vendo? Ele vai entrar aqui onde está essa seta, ó, só que ele vai bater no anteparo que vai desviar esse fluxo de ar e fazer com que ele saia, por essas galerias aqui, ó. Então nós temos uma galeria desse lado aqui, do outro nós temos a mesma coisa, ok? Então nessa galeria aqui, essa saída, vai ter um fluxo de ar. E eu quero que vocês identifiquem, eu vou tentar mudar até a cor do pincel aqui, mas eu quero que vocês identifiquem, que na saída de ar, nós temos posicionado aqui, ó, vou marcar com verde, ó, uma série de pontas hidráulicas. Então, nós temos nesse pulverizador as pontas hidráulicas, posicionadas na saída de um fluxo de ar, ok? Qual que é a ideia, desse pulverizador? Bom, as gotas, elas vão se formar inicialmente pelo processo hidráulico, que nós já conhecemos bem, ok? Então, primeiramente aí, nós teremos o efeito, vou colocar aqui vou chamar de fragmentação. Tentar colocar aqui mais ou menos, pessoal. Fragmentação, abreviar aqui. Hidráulica, normal, ok? Assim como a gente viu lá na primeira aula, beleza? Aí, depois que essas gotas são formadas aqui, pessoal, em cada uma dessas pontas, pelo princípio hidráulico, elas vão entrar em contato com o fluxo de ar, ok? Então, esse contato com o fluxo de ar, ele vai apresentar aí duas funções muito importantes para esse tipo de pulverizador,
pode ser, eu coloquei aqui, ó, como uma segunda fragmentação, ok? Então, pode ocorrer uma segunda fragmentação, no caso aqui, vamos chamar de fragmentação pneumática, ok? Por que que eu falei que pode acontecer, né? Porque vai depender muito, pessoal. Vai depender do quê? Vai depender do tamanho dessas gotas aqui inicialmente formadas pelas pontas hidráulicas, ok? E vai depender também muito da característica do ar que está sendo insuflado por esse ventilador. Vocês têm que lembrar, né, que na atomização pneumática nós temos ali uma disputa, né, de energia, energia do fluido, né, do líquido no caso, com o outro fluido que é o ar. Então nós teremos novamente essa briga, né, por assim dizer, e será necessário então que a gente tenha, né, características aí que favoreçam uma segunda fragmentação, né, nessas ocasiões, ok? Mas a função mais importante desse ar aqui, que eu vou listar para vocês, é uma função que vai ajudar muito na aplicação, principalmente quando nós temos culturas aí com dossel mais desenvolvido, né? Aquelas culturas mais densas, igual cultura perene, né? De forma geral, que é o seguinte: o vento, né? Esse fluxo de ar, ele tem o papel mais importante, gente, na questão do transporte das gotas, né? Então, deixar aqui abreviado, né? Mas a função mais importante é o transporte das gotas. Então, essas gotas que foram formadas pela fragmentação hidráulica, ao entrar em contato com o fluxo de ar, elas serão transportadas até o alvo, né? Então, a capacidade que essas gotas têm de atingir a parte mais interna da copa de uma planta, né, é bem maior. Né? Por isso que esses pulverizadores são muito utilizados aí, né, quase que sempre utilizados em culturas perenes, ok, pessoal? Aí fica essa ressalva, né, da questão da possível fragmentação pneumática, né? Dependendo do tamanho da gota inicialmente formada pelo princípio hidráulico, dependendo do pulverizador, se ele consegue ter um efeito pneumático ali muito grande, é possível sim, né, que existam subdivisões dessas gotas, ok? Mas em princípio, né, nesses pulverizadores, o que chama mais atenção, né, na questão do seu funcionamento é o efeito que o ar tem no transporte das gotas. Ok, pessoal? Então, aqui no próximo slide, nós temos uma aplicação muito comum, né, desse tipo de equipamento, que é a lavoura de café. Então, os cafeicultores utilizam bastante esse tipo de pulverizador, né? Aqui, não sei se vai dar para vocês identificarem, ó, mas tem aqui, né, o espectro de gotas sendo lançado aqui na planta, né? Então, se a gente for comparar, pessoal, isso aqui, né, esse equipamento hidropneumático com apenas o pulverizador hidráulico, o que vocês acham que aconteceria, né? Imaginem só, eu gosto de dar um exemplo bem prático, pessoal, é o seguinte, vou inclusive voltar aqui no slide anterior, só para colocar esse exemplo aí para vocês também. Imaginem, né, que nós temos aí o lançamento, né, a ponta hidráulica, na verdade, né, vamos imaginar que ela seja, né, você pegar um pouco de farinha com a mão, né, e jogar, simplesmente jogar, né, cada partícula ali daquela farinha que você estava na mão vai atingir uma distância X, né, que vai depender do seu impulso inicial, da massa de cada partícula, né, de resistência do ar, enfim. Agora vamos pegar essa mesma quantidade de farinha e vamos fazer o mesmo lançamento com o mesmo impulso, né, com a mesma força, só que agora nós vamos fazer esse lançamento, né, de acordo com o fluxo de ar. Nós vamos ligar um ventilador próximo da nossa mão e fazer de novo o lançamento, né? Então,
Essa nova distância que será atingida, né, com o efeito do ventilador, com o efeito fluxo de ar, pessoal, será muito maior, né? Então, do jeito que essas barras estão posicionadas aqui, né, na vertical, o que iria acontecer se não fosse o efeito do ar, né? As gotas iriam basicamente aí cair, né? Elas vão pegar, atingir uma distância, ela vai sedimentar. Com o fluxo de ar, vou colocar aqui na cor verde, ó, com esse fluxo de ar, as gotas vão atingir uma distância maior até elas sedimentarem o solo, né? Então quer dizer que elas têm mais energia e vão conseguir, né, conforme aqui esse novo slide aqui, né, vão conseguir atingir com mais eficiência, né, a parte interna das plantas. Então isso é muito importante aí, né, quando a gente trabalha com culturas perenes, ok? Existe aqui alguns estudos que falam a respeito da questão, pessoal, de perdas, né, na aplicação. Esses estudos estão disponíveis aí para uma série de pulverizadores, ok? Às vezes segmentados em algumas perdas específicas, né? Mas eu estou apresentando aqui até um estudo antigo, né, que fala a respeito aí de deposição. Tanto aqui tanto o que vai para a deriva, como o que pode ficar sedimentado na planta e o que vai para o solo, né? São as perdas aí mais importantes que nós temos na aplicação defensiva, né? Ficou faltando aqui apenas a evaporação, né? No caso, a evaporação, deriva e perdas para o solo, né? Então, só para ficar frisado, né, pessoal, aqui são 3 condições, A, B e C. No caso, cada condição dessa aí representa um volume de aplicação diferente, né? No caso, nós partimos aí começando por 100, né? 100 litros por hectare, 400 e 1.600 litros por hectare. Ok, pessoal? E aqui a gente consegue, né, apesar de ser um experimento um pouco antigo, a gente consegue observar umas coisas interessantes. Ó. Pensem bem, a perda aí, né, por deriva, quando se trabalhou com 100 litros por hectare, pessoal, ela foi de 45,4%, né? Que por sua vez foi maior que os outros dois aqui, né? Por que essa perda foi maior? Porque para trabalhar com volume de aplicação, né, dessa magnitude aqui, né, 100 litros por hectare, sempre quando a gente reduz o volume de aplicação, presume-se ali o trabalho com gotas mais finas, né? Então, se são aplicadas gotas mais finas, o potencial de perda para a atmosfera ele passa a ser de fato maior, né? E no caso aí, né, ficou registrado no trabalho aí, né, já lá da década de 90, ok? Quando, né, se passou a trabalhar, pessoal, quando se passou a trabalhar com volume aí de 400 litros por hectare, o que aconteceu? Com 400 litros por hectare, a gente identifica aí que teve uma redução, né, ó, a perda por deriva ela reduziu porque o tamanho de gota aumentou, assim como, né, aconteceu com a questão aí dos 1.600 litros por hectare, ok? Então, nessas duas situações ficou aí na faixa, né, de acordo com esses dados aqui, em torno de 23%. Né? Então, no caso aqui, a gota ela já passou a ter um tamanho maior, e com isso o problema da deriva, né, ele não foi reduzido, né, extremamente, mas já teve uma redução bem pronunciada. E com essa redução do que está sendo derivado, a gente observa aqui, ó, certo, que o percentual do volume aplicado que ficou na planta é maior, ó, então já subiu aqui para em média 75%, né? Então esses volumes de aplicação eles estão sendo mais eficientes, né, para a gente conseguir ter a deposição no dossel da planta. Só que eu vou chamar a atenção para vocês, né, porque 1.600 litros, né, algum de vocês já deve ter reparado, ó, que aumentou aqui a perda no solo. Né? Então, essa perda no solo, ela foi aumentada aí por quê? 1.600 litros por hectare, assim como no caso quando a gente reduz, né, o volume de aplicação, temos aí a questão das gotas finas, a predominância de gotas finas,
Quando a gente reduz, né, quando a gente aumenta o volume de aplicação, né, como é o caso aqui desse exemplo, nós temos aí, né, de fato, a necessidade da utilização de gotas maiores, né? Geralmente, esse volume, né, essa taxa de aplicação de cauda, ela é obtida aí mediante ao uso, né, de dispositivos que formam gotas maiores. Por isso que a perda para o solo aumentou nessa situação, né? Então, essas gotas mais grossas aqui, quando elas eram lançadas, né, na horizontal aqui, elas alcançavam mais facilmente o solo, enquanto a gota fina ela continua, né, seguindo, gota média, né, ela continua seguindo aqui até atingir o alvo, ok, pessoal? E o que pode estar junto disso aqui também é a questão do escorrimento. Às vezes uma gota ela atingiu o alvo, só que em razão, né, do seu tamanho ser bem elevado, né, acabou ocorrendo o escorrimento, né, desse produto aí das folhas para o solo. Ok, pessoal? Então, nesse tipo de pulverizador, nós precisamos tomar muito cuidado com esse ajuste do fluxo de ar, ok? Toda essa questão que está exemplificada aqui, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, né? Porque esse fluxo de ar que a gente coloca aqui, né, que muitas vezes o pessoal chama de cortina de ar, né, ele deve ser ajustado para conseguir principalmente evitar essas perdas aqui por deriva, ó, né? Esse ar não tem necessidade, né, de conduzir essas gotas aqui para cima, pois a gente sabe que a planta está até esse nível aqui, né? Então é necessário fazer o ajuste, né, desse fluxo de ar. Ok? Eu vou inclusive já mostrar para vocês aqui, ó, uma técnica, né, que o pessoal costuma utilizar, né? O que é isso? A gente coloca uma ripa, pode ser de qualquer material, né, pessoal? Mas a ideia é que ao longo, né, dessa ripa aqui, a gente coloque algumas fitas, né, algum tecido aqui, e a gente passa com o pulverizador fazendo a aplicação, né? Então as fitas vão servir para orientar, ó. Aqui na parte de baixo, vocês estão vendo que as fitas estão se movendo em função do fluxo de ar. Então isso aqui é sinal, né, que nessa parte aqui eu não preciso ter fluxo de ar, ó, que é a parte que já não corresponde, né, à copa da planta. Então aqui eu posso vir e ajustar esse fluxo de ar, ajustar as pontas, para que ela consiga fazer uma deposição mais na parte de cima. Da mesma forma, essa última fita aqui, ela não está se movendo, né, por efeito do fluxo de ar do ventilador, né? Mas se ela estivesse mexendo aqui, é um indicativo que a gente tem que pegar e ajustar o fluxo de ar aqui na parte de cima para ele chegar até o ponto, obviamente, correspondente ao topo da copa, certo? Então, no pulverizador, eu vou inclusive voltar aqui até uma imagem que nós já vimos, ó. Nos pulverizadores existem os chamados defletores, ó. Os defletores, eles servem para alterar a direção do vento, né? Tanto na parte de cima como na parte de baixo. Eu espero que vocês consigam identificar. Aqui na parte de baixo tem um defletor também, ó, em laranja, né? Então, ajustando a posição desses dois defletores aqui, né? São dois para cada lado, pessoal, um para cima, outro para baixo, né? A gente consegue obter, né, um melhor perfil de distribuição de ar, né, conforme foi apresentado aqui nessa figura, ok? Com isso, nós temos a intenção, né, de acabar com esse fenômeno aqui, ó. Nessa figura, né, a gente consegue ver que parte das gotas aqui estão sendo direcionadas, né, acima do topo da cultura. Então, quer dizer que esse pulverizador não foi bem ajustado, né, tanto em termos aí de posicionamento de pontas aqui, como em termos de fluxo de ar, né, ele precisa de um ajuste. A gente tem que limitar para que esse fluxo de ar conduza essas gotas apenas à parte aqui correspondente à copa da planta, né, que precisa ser tratada, certo? Então, existe a necessidade de fazer esse ajuste, ok, pessoal? E também, nesse tipo de pulverizador, é muito comum a gente trabalhar, é muito comum nós trabalharmos
isolando algumas pontas, né? Então eu posso isolar pontas aqui, deixar apenas algumas funcionando. Eu quero, minha planta ela tem um porte mais baixo, então eu posso manter apenas as pontas de baixo aqui funcionando, pessoal, não tem problema nenhum. Essas outras aqui eu fecho, ok? Então elas não vão funcionar, beleza? Então essa é uma característica operacional importante que a gente deve analisar, ok? E outra, né, que eu vou mencionar aqui rapidamente, pessoal, só para a gente ter ideia, é a questão do fluxo de ar, né? Esses ventiladores, né, eles vão apresentar uma determinada vazão do ventilador, né? E essa vazão geralmente é dimensionada de acordo com a característica da aplicação que nós estamos fazendo, né? Então perceba aqui que nós temos uma equação, né, que a parte de cima aqui é o que? O produto de velocidade em quilômetro por hora, faixa em metros e altura da planta, no caso aqui a altura da copa, né, pessoal? A altura da copa também em metros multiplicado por 1000. Então essa equação o que ela faz? Ela permite estimar, né, qual a vazão necessária para aquela aplicação que nós estamos fazendo. Mas o mais interessante é esse fator K que está posicionado aqui na parte de baixo. Para que ele serve? Do jeito que ele está aqui, gente, ó, o valor K ele é um fator que depende da planta, depende da cultura, né, o estágio de desenvolvimento, a arquitetura que a copa da planta tem, e também, né, a respeito da densidade foliar, né? Então a gente observa aqui que para culturas que tem a copa muito densa, que tem muita folha, esse coeficiente aí está na faixa, ele varia entre 2,5 a 3, ok? E quando se trata de uma cultura que a copa, né, não é tão densa, ok? A gente fala aí de coeficientes variando de 3 a 3,5, ok? Vamos lá, pessoal, um coeficiente 2,5 aqui, né? Ele vai dar um valor. Se eu colocar um coeficiente 3,5 aqui embaixo, vai dar, né, vai resultar aqui em uma vazão do ventilador menor, ok? Então, quer dizer o que é o óbvio, né? Culturas que são menos enfolhadas, né, que tem a copa menos densa, elas não precisam de muito fluxo de ar, ok? Apenas um fluxo menor ali, ele consegue fazer uma boa cobertura na planta, né? Agora, quando a copa da cultura já é muito densa, ela precisa de ter um fluxo de ar maior, que no caso aqui é o nosso exemplo aí, né, o 2,5, né? Então esse valor aqui ele se torna maior nessa equação. Beleza? Então é só uma questão aqui, tem até um exemplo aí para vocês, pessoal. Basta substituir, né, esses valores na equação para encontrar aqui o valor correspondente ao fluxo de ar necessário, ok? Muita gente, pessoal, associa esse valor K aqui à seguinte questão: você chegou na copa da planta, né, analisando a planta, você consegue ver do outro lado, né? Então, nesses casos, assume-se aí que seja uma cultura, né, uma planta com a copa menos densa, ok? Então, essa primeira situação aqui, ó. Então, você chegou na planta, conseguiu ver do outro lado pouco densa, então ele vai precisar de menos ar, né, menos vazão, ok? Agora, chegou na planta e não conseguiu observar do outro lado, a cultura é muito densa, beleza? Ok, pessoal, então agora, né, passado essas principais características aí desses pulverizadores, né, nós vamos ver aqui alguns exemplos de maquinário, né, que tem disponível no mercado aí, que vocês podem encontrar e tudo. É o famoso hidropneumático aí do tipo cortina, né, que já foi mostrado para vocês no exemplo anterior. Isso aqui não é só para café, viu, pessoal? Esse pulverizador ele vai bem quase que em todo tipo de cultura perene, né? Então você pega aí a questão de uva, né? Uva que é tutorada, né? Com aquela parreira por cima. Também a questão de limão, laranja, né? A turma dos citros ali usa muito esse tipo de recurso.
Um outro que tem aqui que é comercial, né, que inclusive já foi mostrado um bem parecido aqui nessa disciplina, né, é esse que está projetado aí, ó. Qual que é a linha de pensamento desse equipamento, né? Nós temos aqui os bocais, né, que fazem distribuição de modo a envolver toda a linha da planta, né? Então esse tipo de pulverizador ele é interessante, né, principalmente pelo fato de ser um jato dirigido, né, e também de reduzir, né, potenciais problemas aí com deriva, né, porque está muito próximo do alvo, né, e está bem direcionado. Então fica esse exemplo aí também desse pulverizador hidropneumático. Tem um outro aqui que já é um pulverizador, é a mesma coisa, né, apenas modificado, e no caso aqui para culturas de maior porte, né? Então aqui eu não sei que planta é essa, ok? Mas ele tem aqui, ó, uma seção que distribui aqui na parte de baixo, uma seção que joga aqui mais em cima. Então, pessoal, vocês vão encontrar, né, se forem pesquisar aí na literatura, vocês vão encontrar vários equipamentos, né? A gente não conseguiria listar todos aqui. Cada um específico para uma aplicação, para uma cultura, ok? E finalizando aqui com o equipamento da Jacto, né, que há um tempo atrás ele fez muito sucesso aí. Esse aqui, se eu não me engano, a sigla era o Jave 4, um negócio assim, Jave 2, que era um pulverizador autônomo, né, um pulverizador hidropneumático autônomo. Então ele está sendo, esse registro aqui, ele foi feito numa cultura de citros, né, e era interessante porque a ideia desse trator, né, desse pulverizador autônomo, é de fato ele fazer tudo sozinho. Então ele pulverizava a lavoura, é lógico que deveria tudo ser georreferenciado, alinhamento da lavoura, né? Além de contar com uma série de outros sensores aqui que mantinha esse trator trabalhando dentro da linha, né? No caso da entrelinha. Quando acabasse a cauda, ele era programado para se dirigir a um ponto de reabastecimento, então ele tinha essas configurações também, ok? Então é uma coisa interessante que tem aí, basicamente, a tecnologia nacional, certinho? Então nós finalizamos aqui, pessoal, com esses pulverizadores hidropneumáticos, né? Então as dúvidas aí nós vamos deixá-las para a nossa reunião síncrona, né, na sexta-feira. Eu agradeço a atenção e a paciência de vocês e até a próxima videoaula.